Meu nome é Beatriz, tenho 28 anos e sou casada. Estou com o João há 4 anos. Ele é um bom marido, dizem que é um homem trabalhador e honrado, mas a vida não é sempre como parece de fora. O silêncio na nossa casa, a distância entre nós dois, às vezes me cansa tanto que me perco nas tarefas diárias para não notar o vazio. Tenho uma boa relação com a família do João. Sempre que há uma festa ou um evento, eles me chamam e eu sinto que devo ir. Quero sempre ser a nora exemplar, aos olhos deles. E foi em uma dessas festas que esta história começou. Havia um casamento no bairro, cheio de gente, alegria e todos se divertindo. Eu estava sentada ao lado da família do João, em um canto com as mulheres, observando. Logo no início da festa, fiz contato visual com o Mateus. Mateus é primo do João. Na nossa região, a família é grande e todos se conhecem, mas eu não tinha muito contato com ele. Ele é um pouco mais velho que eu, tem 34 anos. Mas aquele olhar. Naquela noite percebi que os olhos do Mateus estavam constantemente em mim. No início pensei que era apenas coincidência, mas os olhares começaram a ficar mais longos e significativos. Em determinado momento, Mateus veio até onde estávamos. Falou algumas palavras com as outras mulheres e depois virou-se para mim. Beatriz, o casamento está bom, não está? Você parece um pouco entediada. Sorri e respondi: não, Mateus, estou bem. Mas percebi que apenas essa simples pergunta já fazia meu coração bater mais rápido. Pensei comigo mesma: que bobagem, Beatriz. Por que está reagindo assim ao Mateus? Mas havia algo no calor dos olhos dele que eu não sentia há muito tempo. Durante a festa, percebi que Mateus sempre se mantinha próximo. Mesmo enquanto dançava, ele se aproximou de mim em um momento, sorriu e se colocou ao meu lado. Aqueles olhares me deixavam desconfortável e, ao mesmo tempo, havia algo ali que me agradava. Mas eu me repreendi: Beatriz, você é casada. A família do João está aqui. Pensar nisso é um erro. À medida que a noite avançava, a multidão ficava mais animada. Mas eu me sentia sozinha, mesmo no meio de tanta gente. Em certo momento, Mateus se aproximou e disse: o ar aqui dentro está pesado, vamos lá fora? Podemos conversar um pouco. Fiquei surpresa. Não, Mateus, não posso, respondi, mas ele continuou insistindo. Beatriz, só vamos conversar. Ninguém vai notar. Levantei-me, com 1000 pensamentos na cabeça. Uma voz interior dizia: não vá, Beatriz. Isso não vai acabar bem. Mas outra voz insistia: vocês vão apenas conversar? O que há de errado nisso? E assim fui convencida. Fomos até a porta, enquanto a festa continuava animada lá dentro. Quando saímos do salão de festas, senti uma inquietação. Nos afastamos um pouco, indo para o lado de fora, perto da entrada. O som da música do salão chegava como um murmúrio suave. O ar estava mais fresco, mas eu me sentia quente por dentro, devido à confusão de sentimentos. Mateus estava um passo à minha frente, com as mãos nos bolsos, me olhando atentamente. Beatriz, está tudo bem? Ele perguntou com a voz baixa. Era uma pergunta simples, mas os olhos dele pareciam dizer algo mais. Estou bem, Mateus, respondi, mas minha voz saiu fraca. Meu coração estava acelerado. E me perguntei: o que estou fazendo aqui? Por que saí com ele? Se o João soubesse disso, o que diria? Mas enquanto lutava com esses pensamentos, a proximidade de Mateus me atraía. Mateus deu um passo em minha direção. Beatriz, eu preciso dizer algo, mas não me entenda mal, ele disse. Um calafrio percorreu meu corpo. Não entender errado? Como ele pode pensar que isso é certo? Pensei. Mas não respondi, apenas olhei para ele. Você é uma mulher muito bonita, ele disse. Eram palavras simples, mas tão impactantes. Há anos eu não ouvia algo assim. João sempre foi reservado, não expressa muito suas emoções. Mas ouvir aquilo do Mateus era como um elogio que eu precisava há tempos. Mateus, isso não está certo. Eu não deveria estar aqui com você, respondi, mas minha decisão estava fragilizada. Eu sei, Beatriz, mas não consegui esconder o que sinto. Cada vez que te vejo, quando falo com você, algo desperta em mim. Sei que é errado, mas é incontrolável, disse ele. Havia algo na seriedade do seu olhar que me abalou. Suas palavras me assustavam, mas ao mesmo tempo me agradavam de um jeito estranho. Tentei me afastar. Mateus, não sei o que você sente, mas sou casada. Temos uma vida com o João. Precisamos parar com isso, disse.
Mas minha voz estava trêmula, porque, na verdade, eu não queria que a conversa terminasse. Mateus percebeu essa incerteza nos meus olhos e se aproximou ainda mais. Beatriz, não quero te deixar desconfortável. Mas o silêncio nos seus olhos, aquela tristeza. Você é feliz? A vida com João é do jeito que você gostaria? Essas perguntas me abalaram profundamente. Havia uma tristeza, um silêncio, uma falta na minha vida que Mateus enxergou. Não quero falar sobre isso, Mateus. Vamos voltar para dentro, disse. Mas não consegui me mover. As emoções dentro de mim eram confusas. Eu precisava dizer não, mas os gestos e palavras de Mateus me envolviam. Nesse momento, ele pegou minha mão. Foram apenas alguns segundos, mas a intensidade daquele toque parecia durar uma eternidade. Beatriz, vou te deixar em paz. Mas saiba que é difícil esconder o que sinto, disse ele. Retirei minha mão. Não vamos mais falar disso, respondi. Mateus abaixou o olhar, mas seu rosto mostrava que aquilo não seria o fim. Quando voltamos para dentro, todos ainda estavam se divertindo. Mas eu me sentia perdida no meio daquela multidão. As palavras, o toque, os olhares de Mateus. Tudo aquilo havia criado uma tempestade dentro de mim. Me repreendi. Beatriz, como você pôde fazer isso? João está aqui, sua família está aqui. Como você deixou esses sentimentos tomarem conta? Mas por outro lado, o interesse de Mateus havia despertado algo em mim que eu não sentia há muito tempo. Depois daquela noite, sabia que nada mais seria como antes. As palavras e os olhares de Mateus não saíam da minha cabeça. Ao mesmo tempo, o sentimento de culpa me fazia prometer a mim mesma que não ficaria mais sozinha com ele. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação de peso no peito. Os acontecimentos da noite anterior, as palavras e o toque de Mateus não saíam da minha mente. Eu repetia para mim mesma, esqueça Beatriz, isso é errado. João não merece isso. Mas uma vez que um pensamento invade nossa cabeça, é difícil calá-lo. João havia saído cedo para trabalhar naquela manhã. A casa estava silenciosa, mas minha mente estava em pleno caos. Os olhares, as palavras de Mateus. Tudo se repetia constantemente, e cada vez que eu lembrava, um sentimento profundo de culpa me dominava. Você é casada, Beatriz. João confia em você. O que está acontecendo com o Mateus é um erro, repreendia-me. Os dias passaram. Evitei ao máximo ver Mateus, faltando a reuniões familiares. Mas um dia, a mãe do João me chamou. Beatriz, domingo vocês vão almoçar conosco. Mateus também estará lá. Senti meu coração apertar. Estava com medo de encontrar Mateus. Mas não queria criar conflitos com a família do João, então aceitei. Quando chegamos no domingo logo vi Mateus. Troquei olhares com ele, que pareciam mais cuidadosos agora. Enquanto todos conversavam, percebia os olhares dele para mim. Tentei evitá-los, mas saber que ele estava me observando me deixava desconfortável e de alguma forma, animada. Após o almoço, enquanto todos estavam na sala, Mateus se aproximou e disse em voz baixa, Beatriz, podemos conversar lá fora por um minuto? Eu deveria ter dito não, mas não consegui me controlar. Acenei com a cabeça e me levantei. Assim que saímos, Mateus começou a falar. Beatriz, não quero te colocar em uma situação difícil, mas desde aquela noite não consigo parar de pensar em você. Estar sem te ver é muito difícil. Suas palavras faziam crescer ainda mais a confusão dentro de mim. A sinceridade de Mateus me tocava, mas eu sabia que aquilo estava errado. Mateus, isso não tem futuro. Eu sou casada, tenho uma vida com o João. Não podemos continuar com isso, falei. Mas, mesmo dizendo isso, ver a tristeza nos olhos de Mateus me abalava. Mateus abaixou a cabeça em silêncio. Você está certa, Beatriz. Mas explicar isso para mim mesmo vai ser muito difícil. Quis responder algo, mas nenhuma palavra saiu da minha boca. Entrei de volta na casa, deixando Mateus lá fora. Depois daquele dia, me esforcei ao máximo para manter distância de Mateus. Nas reuniões familiares, sempre procurava ficar longe dele. Mas toda vez que o via, os olhares que ele me dirigia despertavam novamente os sentimentos que eu tentava esconder. Ao mesmo tempo, sentia uma enorme culpa em relação ao João. Todas as manhãs, ele me dava um sorriso e dizia bom dia, sem imaginar o que estava acontecendo dentro de mim. Tentava não demonstrar nada, mas essa dualidade me consumia por dentro. Finalmente prometi a mim mesma, Beatriz, você vai acabar com isso agora.
nunca mais vai dar abertura para o Mateus. Mas controlar nossos sentimentos não é tão simples assim. A breve proximidade que tive com Mateus se tornou um segredo que eu carrego comigo. E esse segredo, cada dia mais, se tornou um peso que faz parte da minha vida.